Obrigado, Matheus. Bom, então, quero agradecer a presença de vocês para participar do nosso evento. Como foi colocado aqui pelos colegas, esse evento ele trata de temas que já foram debatidos dentro do nosso grupo de estudos, que começou no início do semestre passado. Então, eles não são temas assim inéditos entre nós, nós já estamos trabalhando sobre isso há um tempo, mas nós decidimos publicizar o trabalho que nós estamos fazendo no nível desse grupo de estudos. Então, a ideia aqui é essa, é trazer para a comunidade acadêmica alguns dos temas que nós estamos debatendo, porque outros virão. Não sei se todos acompanham a nossa página, temos uma página no Facebook, já temos um site, mas ele ainda não está funcional, mas ele está encaminhado, mas o site já está sendo desenvolvido para que nós em seguida também possamos colocar no ar o site do grupo. Mas por enquanto todas as informações assim, que nós debatemos, que nós discutimos, aparecem ali dentro da página. Ali vocês encontram textos, referências bibliográficas, indicações bibliográficas, enfim, e em certo sentido nós ali vamos colocando o que nós estamos debatendo. Então aqueles textos ali, inclusive quando nós temos um encontro do grupo, nós disponibilizamos o tema, eventualmente algum texto que vai ser discutido, enfim. Então a página ela é o que há de mais público com relação às atividades que nós temos realizado. E nos encontros nós, às 16 horas, quinzenalmente nas quintas-feiras, ali no Campus 2, na sala 205, nós discutimos esses temas entre nós, os alunos que participam, enfim. Então nós temos um debate livre, nem todos estão de acordo com tudo aquilo que está sendo discutido, não existe ali uma unidade em torno daquilo que nós estamos discutindo, mas o debate ele é muito positivo, assim, e nós decidimos há um tempo atrás publicizar isso, ou seja, trazer para dentro do ambiente acadêmico de uma forma mais abrangente esses temas que estão sendo discutidos lá, porque de fato, como foi apontado pelos colegas, muitos autores que nós trabalhamos, eles não são autores que sejam assim muito populares, não são autores que todos escutem, nem na filosofia, nem na economia, nem na pedagogia, enfim, não são autores que apareçam ali nas biografias de disciplinas, etc. Nas minhas aparecem, mas, enfim, não há uma popularidade desses autores, que são autores que discutem de outras perspectivas temas que são importantes para nós, em várias áreas, e que nós, até por uma questão de honestidade intelectual, temos que ler e conhecer quais são os argumentos que esses autores oferecem, como eles tentam, de alguma maneira, resolver alguns dos problemas que nós enfrentamos e que vão aparecer aqui ao longo das nossas exposições. A minha exposição, em particular, ela foi intitulada, eu intitulei Individualidade, Tradição e Moralidade, Pilares da Sociedade Livre, uma vez que eu pretendo conectar aqui esses três conceitos, os conceitos de individualidade, de tradição e de moralidade. Eles vão aparecer na minha exposição interconectados, e eles vão ser, como eu coloco já no título da fala, os pilares para que nós possamos conceber uma sociedade livre. E, claro, várias dessas ideias que eu vou expor aqui, elas estão em acordo com a tradição liberal, especialmente com essa tradição liberal que começa no século XVIII. Então aqui eu remonto e vou citar autores como Locke, Adam Smith, e depois autores mais recentes, do século XIX, século XX, o Mises, o Friedman, Sorel, que é um dos autores que aparece aqui no nosso cartaz também, vou fazer uma referência a ele. Então é uma longa tradição, e de alguma forma eu pretendo costurar todos esses conceitos e autores, tentando demonstrar que para que nós possamos ter uma concepção de sociedade livre, que é o propósito de uma perspectiva liberal, nós precisamos colocar o foco nesses três pilares, na individualidade, na tradição e também na moralidade ou ainda em alguns valores. Então, antes de abordar os conceitos de individualidade, tradição e moralidade, eu gostaria de forma preliminar estabelecer o que entendo aqui por sociedade livre, da qual eles são pilares, Porque liberdade é um conceito tão polissêmico quanto vilipendiado, Ou seja, nós não temos uma clareza do que esse conceito significa, De tal forma que fica difícil entender o que significa aqui uma sociedade livre, E por essa razão eu quero caracterizar o que eu entendo por sociedade livre, para depois então demonstrar em que sentido aqueles outros três conceitos são pilares dela, Então, poderia-se entender uma sociedade livre como uma sociedade aberta, o que significa dizer que nela temos o foco em valores como, por exemplo, liberdade individual,
de escolha, consciência, expressão econômica, etc., mobilidade social, jogo cooperativo ao invés de um jogo de soma zero e assim por diante. Mas por detrás desses valores há um princípio supremo, qual seja a igualdade moral entre os indivíduos. E esse também é um outro princípio polissêmico, não há unidade em relação a ele, que é o conceito de igualdade. Aqui, igualdade eu a entendo no sentido de igualdade moral, e eu passo em seguida a definir o que eu entendo aqui por igualdade moral entre os sujeitos. Então a pergunta é, mas o que significa igualdade moral? E vejam que igualdade moral é um dos pilares do pensamento liberal. Está ligado à ideia mesma de individualidade. Bom, primeiramente, essa igualdade moral significa que somos, em alguma medida, diferentes em todos os demais aspectos. Ou seja, nós não somos iguais em nada, exceto moralmente. Em seguida eu quero definir o que eu quero dizer com isso. Somos diferentes quanto às nossas faculdades, às nossas habilidades físicas, mentais, desejos e assim por diante. Ou seja, nenhum de nós aqui é igual, sobre todos esses aspectos. Mas, de um ponto de vista moral, somos iguais. Isso significa dizer, como é sintetizado pela Declaração da Independência dos Estados Unidos, de 1776, especialmente no preâmbulo escrito por Thomas Jefferson, o seguinte, cito, consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, e que entre esses direitos estão vida, liberdade e procura pela felicidade. Portanto, fecha a citação, nós já temos aqui um indício, uma pista para entendermos o que significa igualdade moral. Ora, igualdade moral significa que todos aqui, sem exceção, têm o direito à vida, à propriedade e de buscar pela felicidade, de uma maneira geral. Porque aqui esses conceitos eles não têm conteúdo, ou seja, nós não sabemos aqui como caracterizar o que seja, por exemplo, a felicidade. Cada um aqui sabe, para si, o que é a felicidade, ou o que constitui a sua felicidade, entendida aqui como um plano de vida. Mas isso é pessoal, individual. Mas vejam que o texto ele sugere que nós temos o direito à procura pela felicidade, não à realização da felicidade. Então, nós temos que ter clareza com relação a isso. O liberal e o pensamento liberal, ele não garante que nós vamos alcançar aquilo que nós almejamos, mas ele tenta garantir que nós vamos ter o direito de buscar por isso. Tal ideia está em acordo com a tradição liberal expressa, por exemplo, no capítulo 2 do segundo Tratado sobre o Governo, de Locke, onde encontramos que no estado de natureza somos iguais. Frase que ele diz lá no segundo tratado. De qualquer forma, a ideia de igualdade moral entre os sujeitos é o produto da tradição ocidental em geral e do liberalismo em particular, o qual impulsionou e desenvolveu essa ideia, a qual foi fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal e social. Tal ideia está ligada ao que se convencionou chamar de dignidade da pessoa humana, segundo a qual somos dotados de uma inviolabilidade em nossa pessoa. Coisa alguma justifica, por exemplo, nós sermos tolhidos na nossa vida, na nossa liberdade e em nossa propriedade, por exemplo. Isso representaria uma violação da nossa dignidade, ferindo a nossa igualdade moral e permitindo que alguns fossem considerados mais iguais do que outros. A vida de qualquer pessoa vale igualmente, independentemente de suas conquistas e do grau de desenvolvimento das suas faculdades e habilidades. Uma sociedade liberal mantém precisamente que as pessoas são livres e iguais moralmente. O que demanda, como algo evidente, essa igualdade moral entre elas. Não há sociedade livre sem igualdade moral. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a igualdade moral ela é um pré-requisito para que nós possamos conceber uma sociedade livre. Se não há essa igualdade, não há também liberdade. Por exemplo, isso significa que todos estão sujeitos às mesmas leis. Por exemplo, ao império do direito, ao devido processo legal, bem como que qualquer outra forma de discriminação baseada, por exemplo, em raça, sexo, classe social é inaceitável. Mas, cabe notar, da igualdade moral não são depreendidas outras formas de igualdade, como a igualdade econômica, por exemplo, ou do fato de sermos moralmente iguais, não se depreende que tenhamos direito às mesmas posses. Então,
de novo, né, eu insisto, a igualdade da qual nós falamos aqui, a partir do pensamento liberal, é a igualdade moral. E dela eu não depreendo que todos temos o direito a ter a mesma casa, o mesmo carro, a mesma renda. Não, a igualdade moral ela não significa isso, e dela não se depreende que nós possamos, ou que nós devamos ser considerados iguais sobre esses outros aspectos também. Isso levaria, inclusive, se nós tentássemos forçar essa igualdade, levaria ao prejuízo daquela igualdade moral. Por quê? Porque alguns estariam sendo considerados mais iguais do que outros. Afinal, no mundo real, e o liberalismo ele não funciona em utopia, em verdade o liberalismo perde em charme para visões utópicas na medida em que essas visões mostram um mundo que, embora irrealizável, é mais bonito do que a realidade, mas o mundo real envolve vários fatores. Em primeiro lugar, está a ideia mesma de livre mercado, a qual se identifica com a ideia de sociedade livre. A liberdade conduz, isso inevitavelmente, a desigualdades. Diferentes interesses, diferentes desejos, diferentes habilidades, ou seja, novamente, a individualidade conduz, invariavelmente, a diferentes resultados. Então vejam, a desigualdade ela é oriunda, necessariamente, das nossas diferenças ou ainda da nossa individualidade. A liberdade de escolha também provoca resultados distintos, uma vez que ela recompensa certos produtos em detrimento de outros. Como uma sociedade de livre mercado promove a liberdade em todas as suas expressões, inclusive a econômica, valores como escolha, responsabilidade, mérito, eficiência, etc., tendem a ser determinantes como causa de desigualdade econômica. Há, aliás, uma questão conceitual e semântica importante aqui, a saber, entre discriminar e distinguir. Eu faria essa distinção para esclarecer esse ponto. Quando alguém é tratado como possuindo menos valor em virtude de sua classe social, por exemplo, temos um evidente e inaceitável exemplo de discriminação. Trata-se, nesse caso, de um preconceito. Não obstante, quando distinguimos alguém, como Steve Jobs, por exemplo, de um mero técnico em informática, não estamos sugerindo que o último deva ser discriminado em virtude de não ter criado algo tão importante como o primeiro fez. Mas os estamos distinguindo, estamos indicando que o primeiro não apenas era dotado de capacidades cognitivas acima da média, mas que ele também soube criar coisas que as pessoas desejavam e seguem desejando. De nada adianta, para usarmos um exemplo do Murray Rothbard, criar-se um triciclo gigante movido a vapor. Por certo, isso talvez demande gênio, bem como habilidades, esforço, etc. Né? Mas ninguém vai desejar algo tão esdrúxulo. Aqui eu cito Rothbard, em que ele diz o seguinte: o valor consiste em avaliações subjetivas de consumidores individuais. Em outras palavras, eu poderia gastar 30 anos de trabalho e de outros recursos na fabricação de um triciclo gigante movido a vapor. Contudo, se ao oferecer esse produto eu não encontrasse consumidores dispostos a comprá-lo, teria que admitir que ele era economicamente desprovido de valor, apesar de todo o esforço, aliás mal orientado, que empenhara na fabricação. O valor é determinado pelas avaliações dos consumidores e os preços relativos dos bens e serviços são determinados pela avaliação que os consumidores fazem desses produtos e pela intensidade do seu desejo de adquiri-los. Fecha a citação. Então, observe que não há aqui qualquer discriminação ao inventor do objeto fracassado economicamente. Na verdade, embora não haja essa discriminação, há, de qualquer forma, uma distinção entre ele e alguém que produziu algo com valor econômico. Não se justifica, portanto, esse sujeito que criou esse objeto, embora seja inútil economicamente, mas não se justifica ele ser discriminado em virtude do seu investimento econômico ter sido um fracasso. Mas distinguimos entre ele e o criador de um objeto dotado de real valor econômico, como, por exemplo, o Ford Model T, criado por Henry Ford em 1908, o primeiro carro popular da história que permanece ainda entre os 10 mais vendidos da história. Isso justificará que um seja economicamente bem sucedido e o outro não. Mas ambos os sujeitos, tanto o criador desse fictício triciclo gigante movido a vapor e Henry Ford, são moralmente iguais. Ambos foram livres para empreender.
Mas essa distinção repousa na escolha individual, seja do investimento do criador, que investe naquele objeto em particular, seja na escolha individual daqueles que desejam aquele objeto. Querem mais exemplos? Ora, as pessoas preferem um iPhone 8 ao invés de um triciclo gigante movido a vapor. Ou, como algumas décadas atrás, as pessoas preferiram, por exemplo, um aparelho de videocassete VHS a um Betamax, lá dos anos 70, final dos anos 70, anos 80, né? Embora ele tenha dito que Betamax tinha uma imagem melhor, as pessoas preferiram VHS, que acabou vingando. A violação da igualdade moral ocorre, por exemplo, quando o Estado subsidia algo que ninguém quer, ou que poucos querem. Exemplo comum está, por exemplo, e vem sendo debatido publicamente no Brasil já há algum tempo, né? O apoio estatal mediante programas como Procultura, Lei Rouanet, etc. Aqui quem decide quem será subsidiado não são as pessoas em geral, não são os consumidores, mas é uma elite, é o comitê, que estabelecerá os agraciados com fomento estatal mediante impostos pagos pelos pagadores de impostos. O resultado desse tipo de interferência é, como tem demonstrado a história, e como demonstra Mises, especialmente num artigo, né, num ensaio chamado A Impossibilidade do Cálculo Econômico no Socialismo, o resultado desse tipo de interferência é, em geral, falta e desperdício. Nesse caso aqui podemos falar do desperdício, ou seja, produz-se algo que pouquíssimos terão interesse em adquirir. Ou seja, teremos autores, artistas, com estoques de CDs, de livros, etc., depositados em algum lugar se deteriorando. A questão é oferecer algo que as pessoas desejem, e isso voluntariamente. Há alguns exemplos curiosos na história, né? Alguns exemplos sugêneres dentro da história. Há, por exemplo, o caso de Florence Jenkins, né? Cujo único talento era errar as notas, e que possui o título merecido de pior cantora do mundo. Mas, sendo milionária, ela inicialmente custeava suas apresentações, independentemente de se as pessoas a queriam escutar ou não. Mas as suas apresentações, curiosamente, acabaram se tornando sucessos de público. Ou seja, esse é um exemplo em que é dada primazia à liberdade de escolha, à liberdade de ela empreender, nesse caso sem subsídios estatais, a partir da sua própria fortuna, e do público pagar voluntariamente, e não mediante impostos, para escutá-la. Ou seja, é uma situação de liberdade econômica, né, e de liberdade individual. Ela canta o que ela quer, o público escuta porque quer. Sem que o Estado prefira interferir e subsidiar a arte dela. Mas um dos principais problemas que eu queria levantar aqui é essa atuação do Estado violar a igualdade moral dos sujeitos, impondo uma igualdade artificial. O assistencialismo, em geral, opera dessa maneira. Aqui temos aquilo que o Mises já chamava de intervencionismo. E ele define, nas 6 lições, o que é intervencionismo. Ele diz: o intervencionismo significa que o governo não restringe sua atividade somente à preservação da ordem. O intervencionismo revela um governo desejoso de fazer mais, desejoso de interferir nos fenômenos de mercado. Fecha a citação. Nesse contexto, Mises sustenta que o governo deve limitar a sua atuação, e eu cito, a impedir assaltos e fraudes. Fecha a citação. Isso está nas 6 lições. Por detrás dessa ideia acerca da função do governo está a ideia que Thomas Sowell chamaria de restrita, né? Posteriormente colocada nos seguintes termos por Milton Friedman, e eu cito Friedman. Ele diz: o liberal concebe os homens como seres imperfeitos. Ele considera que o problema da organização social é, em grande medida, o problema negativo de prevenir que as más pessoas causem danos. Isso está lá no Capitalismo e Liberdade, logo no início, né? Fecha a citação. Na verdade, isso ecoa algo já colocado por James Madison no célebre texto em que ele defende a clássica ideia de freios e contrapesos entre os poderes. Especialmente quando ele diz o seguinte: se homens fossem anjos, governo algum seria necessário. Se anjos governassem os homens, não seriam necessários nem controles internos, nem controles governamentais. Ao projetarmos um governo que será administrado por homens e para homens, a grande dificuldade jaz nisso. Você deve primeiro permitir que o governo controle o governado, e em seguida o obrigar a controlar a si mesmo. Fecha a citação. Então, tendo visto em que consiste, em linhas gerais, uma sociedade livre ou aberta, fundada sobre a ideia de liberdade e de individualidade, podemos agora explorar os seus pilares. Com efeito, o seu primeiro pilar, como pode ser depreendido do que foi visto acima,
é o indivíduo ou ainda a nossa individualidade, nossa identidade pessoal. Mas, quando eu falo em individualidade, eu não quero com isso significar egoísmo. Esse último seria, conforme eu entendo aqui, sempre antissocial. Seria colocarmos o eu como centro gravitacional das nossas ações, das nossas escolhas e decisões. Não apenas isso, tal egoísmo ocorreria frequentemente a partir de apoio estatal, que é o que acontece em monopólios, etc. Né? Ele implica sempre um jogo de soma zero, ou seja, alguém ganha e o outro alguém perde. A individualidade, por outro lado, envolveria sociabilidade em um jogo cooperativo. Pensemos nos exemplos já citados. Quando o empreendedor produz algo, ele o faz a partir do seu interesse pessoal, seja visando o lucro para viver de forma mais confortável, seja porque a realização daquele projeto faz parte do seu próprio projeto de vida, ou outras razões, né? Não importam aqui. Mas o ponto é que ele o faz livremente, e ao fazê-lo, ele atende ao que muitos desejam, seja um Ford Model T, seja um iPhone, né? Enfim, né? Esses empreendedores criaram objetos que não apenas levaram eles a se tornarem bilionários, mas que também levaram para as pessoas coisas das quais elas gostavam e que quiseram, né? Escolheram e que quiseram mais. Então, ele o faz livremente e atende ao que muitos desejam, ou seja, todos ali agem de acordo com a liberdade, ninguém é coagido a pagar por algo que não quer. A sua prosperidade individual e de todos os empreendedores ao longo da história tem impacto na prosperidade social. Essa ideia de individualidade e liberdade é colocada de forma esclarecedora por Milton Friedman. Lá no Capitalismo e Liberdade, de novo, que eu já havia citado, ele diz assim: a essência da filosofia liberal é a crença na dignidade do indivíduo, em sua liberdade de usar ao máximo as suas capacidades e oportunidades, de acordo com as suas próprias escolhas, sujeito somente à obrigação de não interferir com a liberdade de outros indivíduos fazerem o mesmo. Este ponto de vista implica a crença da igualdade dos homens num sentido, em sua desigualdade no outro. Ou seja, ele está apontando aqui para aquilo que eu já chamava no início de igualdade moral e distinguindo essa igualdade moral da, digamos, desigualdade que nós temos natural. Né? Todos os homens têm o mesmo direito à liberdade. Este é um direito importante e fundamental precisamente porque os homens são diferentes, pois um indivíduo quererá fazer com sua liberdade coisas diferentes das que são feitas por outros. E tal processo pode contribuir mais do que qualquer outro para a cultura geral da sociedade que vive em muitos homens. Fecha a citação. Então, o individualismo, do qual eu falei acima, está, pois, ligado a essa ideia de liberdade, bem como as ideias de direitos naturais, assim chamados por Locke: a vida, a liberdade, a propriedade, a busca pela felicidade, pela realização de um projeto pessoal. E esses aqui são valores fundamentais do pensamento liberal, de uma maneira geral, que vocês vão encontrar em autores como Locke, em autores como Adam Smith, nos liberais aí do século XIX e XX em diante, né? Ou seja, esses valores como direitos naturais, né? Como algo que é inerente à nossa individualidade, é inerente à nossa dignidade, não é algo que me é concedido pelo Estado, por exemplo. Né? Eu já nasço com eles, por isso que eles são naturais. Aqui vale o célebre desdobramento do imperativo categórico proposto pelo filósofo Immanuel Kant, né? Quando ele diz: age de uma maneira tal que sempre uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como fim e nunca simplesmente como um meio. Em suma, em virtude da nossa humanidade, nós não podemos ser reificados. Nossos direitos fundamentais devem ser, portanto, preservados. Mas, de nossa individualidade brota um ímpeto mencionado por Adam Smith, a saber, cito Adam Smith, ele diz: um desejo de melhorar a nossa condição, um desejo que, embora comumente calmo e desapaixonado, nos acompanha desde o nascimento e nunca nos abandonará até o túmulo. No intervalo que separa esses dois momentos, né, nascimento e túmulo, talvez não haja um só instante em que o homem se sinta tão perfeito e completamente satisfeito com a sua situação que não tenha qualquer desejo de alterá-la ou melhorá-la de algum modo. Fecha a citação. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é algo colocado como evidente, né? Ou seja, o nosso desejo natural de sempre querermos estar em condições melhores. Concordando com Adam Smith e remontando a autores como Locke e mesmo Leibniz, o Mises diz o seguinte:
O incentivo que impele o homem à ação é sempre algum desconforto. Um homem perfeitamente satisfeito com a sua situação não teria incentivo para mudar as coisas, não teria nem aspirações nem desejos, seria perfeitamente feliz. Ele não agiria, viveria simplesmente livre de preocupações. Mas, para fazer um homem agir, não basta o desconforto e a imagem de uma situação melhor. Uma terceira condição é necessária: a expectativa de que um comportamento propositado, ou seja, intencional, tenha o poder de afastar ou pelo menos aliviar o seu desconforto. Isso Mises diz em A Ação Humana. Ou seja, concordando com... E na verdade essa não é uma ideia apenas do Adam Smith, apenas do Mises, né? Essa é uma ideia comum ao pensamento liberal, qual seja uma concepção antropológica, segundo a qual nós temos alguns elementos que nos são naturais. Dentre eles, a busca por condições melhores. Ou seja, todos nós, cada um de nós aqui, busca estar em condições melhores. Seja estudando, seja trabalhando, seja construindo uma família, seja agindo das mais diversas formas. Nós todos estamos sempre individualmente, a partir da nossa individualidade, buscando condições melhores, condições que nós entendemos como melhor. Não é preciso que alguém nos diga, viva assim, tenha tal projeto de vida, o melhor é viver dessa forma. Não, nós sabemos que somente nós podemos, a partir da nossa individualidade, decidirmos do que nós gostamos. Que tipo de música eu gosto, que tipo de filme eu gosto, que tipo de literatura eu gosto, que filosofia, que autor eu quero estudar, e assim por diante. Essa é uma decisão individual, e todos nós buscamos por ela. E vejam, eu estou insistindo muito no foco aqui do pensamento liberal no indivíduo. Dessa condição, pois, surgem valores, instituições que passam a formar uma tradição. E aqui não apenas temos a ideia de tradição, mas também aquilo que foi chamado, especialmente por um autor conservador norte-americano do século XX, Russell Kirk, foi chamado de prudência. E eu cito aqui, ele diz: a grande virtude em política é a prudência. O julgamento de qualquer medida pública se dá pelas consequências no longo prazo. Fecha a citação. E aqui, essa política da prudência é compreendida como o princípio da consagração pelo uso. Ou seja, trata-se aqui de uma espécie de empirismo político e não ideológico, portanto. Isso porque a mera ideologia baseia-se em ideias, geralmente prometendo, em uma espécie de religião secular, o paraíso na Terra. Em geral, sistemas ideológicos são sistemas morais que acabam por se tornar panaceas políticas e econômicas. Mas, ao final, são, em geral, doutrinas da miséria igual, ou ainda, a tentativa de, a partir da igualdade moral, impor uma igualdade econômica, leva, como nos mostra a experiência, a história, a uma miséria igual. Então, dessa maneira, a sociedade e as relações sociais são estabelecidas de baixo para cima, a partir das relações cotidianas ou ainda das relações comuns. A sociedade, ela não foi criada por um planejador central, que a criaria de cima para baixo a partir de ideias abstratas. Isso seria algo tal como uma engenharia social. Mas, embora haja projetos de engenharia social, de tentar mudar o modo de comportamento a partir de ideias e a partir de uma estrutura superior, na verdade, alguns valores eles vieram de baixo para cima. Eles surgiram de baixo para cima a partir de onde? A partir do convívio entre os sujeitos. Então, a sociedade nasceu de relações interpessoais que se tornaram cada vez mais complexas. Por essa razão, a tradição não é arbitrária, ela é uma forma de conhecimento. E muito dessa tradição pode ser compreendida por meio da teoria dos jogos, ou seja, a tradição é o resultado das soluções que os nossos antepassados encontraram para os problemas de coordenação social. A tradição é uma resposta a problemas enfrentados por nossos antepassados. Alguns exemplos: o common law, o direito consuetudinário, que é baseado no quê? Ele é baseado em costumes consolidados. Ele seria um exemplo dessa ideia. Em suma, há instituições que se formaram para resolver os problemas de coordenação das nossas vidas individuais. Outros exemplos, teríamos também a propriedade privada, cujos registros remontam a pelo menos 8.000 anos atrás, como indicam os sinentes do povo Halaf, que viveu entre a Síria e a Turquia. E aqui eu remeto a alguns artigos que tratam disso, ou seja, indícios de propriedade privada há 8.000 anos atrás. Bem como princípios morais, como por exemplo o da regra de ouro: não faz para o outro o que não queres que faça para ti, o qual também
Esse princípio não foi inventado. Nenhum antepassado nosso acordou um dia e pensou: hoje eu vou formular um princípio moral que vai ser influente ao longo dos próximos milênios. Ou ninguém acordou um dia pensando: hoje eu vou inventar a propriedade privada. Essa regra, ela surgiu espontaneamente e apenas muito tempo depois a batizamos de regra de ouro. E aqui eu remeto também a alguns estudos, né, na área da filosofia da biologia, da arqueologia evolutiva, etc., que corroboram, né, esses fatos. Né? Ou seja, a propriedade privada não foi inventada, ela já começa há muito mais tempo do que se pode imaginar. Os princípios morais como a regra de ouro também foram se desenvolvendo evolutivamente ao longo da história, etc. Né? Mas além desses, inclusive a ideia de economia de mercado, uma vez que o mercado, a livre troca, também surgiu espontaneamente, causou benefícios civilizatórios vindouros, como também demonstram muitos estudos, aos quais eu faço referência aqui no texto também. Né? Ou seja, ela significa aquilo que o Hayek chamou de catalaxia, ou ainda de ordem espontânea. Não apenas isso, a livre troca assegurou uma possibilidade de expansão inédita até então, implicando em divisão e especialização do trabalho. E quanto mais praticada, tanto mais complexa foi se tornando a livre troca. Isso foi fundamental para o nosso desenvolvimento civilizatório. Isso porque a livre troca é um fenômeno tipicamente humano. Como disse Adam Smith, eu cito: ninguém jamais viu um cão realizar com outro cão uma troca leal e deliberada de um osso para o outro. Deixa a citação. Isso está logo no início da Riqueza das Nações. Ou seja, embora tenhamos na natureza alguma reciprocidade, como quando macacos catam piolhos uns dos outros, a troca é um fenômeno humano e distinto da mera reciprocidade. E ela significa trocarmos objetos diferentes, frequentemente ao mesmo tempo. E eis que temos, então, a moralidade, chegando ao terceiro pilar, a qual está intimamente ligada às categorias que eu coloquei acima, de individualidade, de tradição. Ou seja, alguns valores morais, como a acima citada regra de ouro, foram consagrados pelo uso. E isso por uma razão bem simples. Esses valores asseguraram prosperidade e desenvolvimento da nossa individualidade ou ainda liberdade. Assim, a moral, e eu não a distingo aqui da ética, eu as uso como denotando a mesma coisa, constituiria o sistema de valores e instituições que, de alguma maneira, consolidaram certos arranjos sociais com o propósito de adequar a natureza que nos é externa à nossa natureza mesma. E isso para que atingíssemos um propósito bem simples, ou seja, a felicidade, a qual implica em nos desenvolvermos excelentemente em um contexto de prosperidade e conforto. A moral envolve aqui, portanto, um raciocínio prático voltado para decisões sobre como devemos nos comportar, como devemos decidir, escolher e assim por diante. Assim eu diria, seguindo liberais como Thomas Sowell e Walter Williams, que os nossos problemas têm como base especialmente problemas morais. Afinal, nas últimas décadas, uma mentalidade antiliberal e anti-ocidental, presente sobretudo no nosso estamento burocrático educacional, em nosso judiciário, em nossa mídia mainstream, em nosso meio artístico e entre outros, né, especialmente intelectuais, né, tem rejeitado agressivamente as nossas tradições, os valores e instituições, as quais pavimentaram um caminho para a nossa prosperidade. A maioria dos estudantes, por exemplo, é hoje exortada a rejeitar a sua individualidade, a sua identidade pessoal, e a se identificar não mais consigo mesmo e com a sua individualidade, mas com o seu coletivo. Também entram aí no rol, né, dos objetos de repulsa a propriedade privada, a ideia de livre mercado, a ideia de mérito, a ideia de eficiência, etc, etc. Não apenas isso, são ensinados que questões de certo ou errado são uma mera questão de opinião, ou ainda de gosto, ou de como eles se sentem. No entanto, antes da lei havia os costumes. Primeiro adotamos certos modos de comportamento e só depois legalizamos esses modos de comportamento. Então, aquelas pesquisas às quais eu me refiro, que remetem a indícios de livre troca, de propriedade privada, isso lá no Neolítico, né? Há milhares de anos atrás, né? Aqueles indícios que hoje são apresentados, né, pela arqueologia, pela antropologia evolutiva, etc., remontam a uma época que não havia o Estado, não havia um governo para definir o que era a propriedade privada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que alguns valores, algumas instituições, elas surgiram espontaneamente e somente depois, e muito depois, é que surgiu o Estado para protegê-las.
É como, por exemplo, eu costumo usar uma analogia aqui com a linguagem, né? Eu fico imaginando no passado sujeitos inventando, né, uma linguística, uma sintaxe, uma semântica, etc. Né? Olha, quando eles inventaram isso, eles já falavam. Ou seja, não surgiu alguém que inventou a linguagem sem que, do nada, né, apenas da sua cabeça. Né? Ele, na verdade, regrou algo que já estava em prática. Então, o liberalismo também fez isso. O liberalismo, ele regra, ou ainda, ele institui, né, a livre troca, a liberdade, a propriedade privada, o empreendedorismo, etc. Né? Ou seja, são valores fundamentais do pensamento liberal. Mas o liberalismo não inventou, ou seja, não foi a burguesia que inventou a propriedade privada. Né? 8.000 anos atrás já havia a propriedade privada. Né? Já havia pessoas que diziam, isso aqui é meu, né? Aquilo lá é teu. Né? Ou seja, surgiu espontaneamente. Né? Só que o ponto é que a civilização, a humanidade se deu conta de algo importante. Se deu conta de que aquilo ali era importante. Ou seja, para que eu possa, vejam, voltamos à questão da natureza humana, para que eu possa encontrar situações em que eu viva mais confortavelmente, é melhor eu ter propriedade privada. É melhor eu poder dizer isso aqui é meu, aquilo é teu. É melhor eu ter a livre troca, ou seja, para trocar um excedente que eu tenho por um excedente de um outro. Ainda no modelo de escambo, né? Deve ser como começou a livre troca. Né? Mas o ímpeto já estava ali. Um exemplo que eu costumo colocar também nas minhas aulas é a grande revolução agrícola do Neolítico, né? Onde, né, há 5.000 anos atrás, os nossos ancestrais eles estavam selecionando sementes. Né? Por quê? Porque eles queriam aumentar a produção, qualificar a produção. Então, isso não foi inventado agora. Né? Isso já faz parte da natureza humana. Ou seja, nossos antepassados já estavam fazendo isso. O que acontece depois é que nós instituímos. Né? Há um conservador britânico, um dos grandes expoentes do conservadorismo na filosofia, que é o Edmund Burke, né? Ele falava na sabedoria sem reflexão. Né? O que significa dizer que, primeiro, nós somos sábios. Depois a gente reflete e se dá conta, não, isso aqui é importante, isso é bom. Então, vejam, se nossos ancestrais, eles se deram conta que aquilo era importante, propriedade privada, livre troca, etc., né? E que aquilo garantiu a nossa, digamos assim, a pavimentação do caminho para a nossa civilização, para nós termos todos os confortos que nós temos hoje. Né? Nós temos hoje telefones, nós temos televisão, nós temos carros, temos aquecimento, temos alimentos em abundância, temos micro-ondas, forno, e assim por diante, temos todos esses confortos. Né? Isso não veio do nada. Né? Isso veio do quê? Veio daquele nosso ancestral lá, né? Que já estava tentando viver em condições melhores. Só que o conhecimento e o desenvolvimento, ele é cumulativo. Ou seja, as gerações seguintes se beneficiam daquilo que as atuais estão descobrindo e inventando. A muito custo, às vezes. Mas agora imaginem nós criarmos um modelo de sociedade em que nós rejeitamos isso. Nós queremos revogar isso. Né? Ou, por exemplo, a regra de ouro. Né? Vários estudos tentam identificar como ela surge. Né? Vários autores na área da ética evolutiva, por exemplo, tentam investigar como deve ter surgido o princípio da regra de ouro. Né? Não faz para o outro que não quer que se faça para ti. Que também não foi inventado. Né? Isso é um modo de comportamento que surgiu já, né, nos nossos ancestrais mais antigos, dos quais tem notícia. Né? Mas imagine se agora resolvemos revogar isso. Né? Ou seja, nós temos milhares de anos de experiência que demonstram que essa regra ela é útil, ela é importante para que a gente possa conviver, mas aí agora aparece um maluco e diz, não, essa regra agora é muito antiga, né? Vamos inovar, vamos criar uma regra nova e vamos revogar essa regra. Né? Isso é um indício de desastre. Né? Então, rejeitar certos valores, né, e eu quero finalizar por aqui, nesse ponto, né, rejeitar certos valores é rejeitar junto, né, os benefícios que esses valores nos trouxeram. Então, por exemplo, né, primeiro adotamos certos modos de comportamento para depois os legalizarmos. Assim, quando nós somos colocados diante daqueles importantes, por exemplo, não terás, não farás, não tomarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, bem como daquela ideia de respeito aos progenitores, às autoridades, etc., estamos diante da sabedoria que precedeu a instituição das regras que passaram a proteger esses princípios. Eles são conhecidos, seja pelos 10 mandamentos, seja pelos códigos morais e jurídicos, né? É dali que nós conhecemos, mas eles não surgiram ali. Eles já estavam em prática antes. Né? Na verdade, o que aqueles textos fizeram foi dizer o seguinte, aquilo foi importante, vamos proteger isso.
Vamos proteger as coisas que funcionaram. Né? É uma questão de teste do tempo. Né? É a experiência que determina. Então, vejam, trata-se da sabedoria maturada ou destilada ao longo do tempo, o que envolveu experiência, tentativa, erro, etc. Simplesmente se tratou de identificar o que funcionava e o que não funcionava. Simples assim. Não há aqui qualquer implicação ou exigência metafísica. Há apenas sabedoria prática. Né? Ou seja, nossos ancestrais e nós somos levados a otimizar aquilo que deu certo. A importância dos costumes, tradições e valores morais como meio para regular o comportamento é que dessa forma as pessoas se comportam bem mesmo que ninguém esteja vendo. Leis jamais poderão substituir certas restrições à conduta pessoal na condução de uma sociedade civilizada. Na melhor das hipóteses, os sistemas policial e criminal ou judicial serão a última e desesperada linha de defesa para uma sociedade civilizada. Logo após dizer que se os homens fossem anjos não seria necessário o governo, James Madison reforça que o governo deve apenas inicialmente ter controle sobre os governados. Em seguida, eles precisam aprender a governar a si mesmos. Ora, isso passa pela compreensão dos costumes, das tradições e valores morais, os quais, infelizmente, têm sido descartados sem uma avaliação do papel que eles desempenham na criação de uma sociedade civilizada. Resultado? Vivemos em uma sociedade que dificilmente poderia chamar de livre. Obrigado.